Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Caindo a Ficha, com conversa de gente grande. Vamos falar de Quiron? Vamos estender o assunto que a gente falou semana passada? Sejam todos muito bem-vindos, a Cris já chegou, a Marcinha já tá aqui. Gente, hoje a gente vai ampliar a compreensão que a gente iniciou a semana passada. Semana passada a gente falou sobre a mitologia, né, de Quiron, que traz um grande chamado sobre caminho de cura e sobre escolha em se curar, como um caminho para si mesmo. E boa noite, Marcinha, linda. E a gente falou do ponto de vista da astrologia também. Então, para quem curte, não assistiu, semana passada nós tivemos aqui a Thaís, né, que é uma grande amiga e a minha astróloga, então ela tem um conhecimento profundo aí sobre essa ciência milenar que é a astrologia. A gente fez essa união dos conhecimentos e hoje a gente vai estender. Olha lá, a Verdade com Açúcar já está aqui, seja bem-vinda, Ilma, Luísa, sejam muito bem-vindas, boa noite. E hoje a gente vai estender para essa compreensão, né? Só que a compreensão que eu falo não é só a compreensão material, mas é a compreensão de como você pode promover uma transformação espiritual na sua vida. Karina já chegou. Bom, vamos lá. Então, quem chegar depois chegou, é muito assunto, eu preciso começar aqui com vocês. MP Silveira já está aqui, seja bem-vinda, minha linda. Então, no nosso encontro anterior, a gente falou, né, sobre esse mito de Quiron e o apontamento da ferida dele como um portal para as buscas que a gente faz a respeito do nosso caminho, né? Obrigada, Karina, seja bem-vinda. Valdenice também tá aqui, fiquem à vontade. Se quiserem, peguem papel e caneta, porque hoje tem bastante tema, bastante assunto. Então, a gente vai estender essa compreensão para além, né, do contexto psicológico e vamos aprofundar no enredo espiritual. Vocês sabem que eu tenho uma outra perspectiva sobre a espiritualidade, né, que nessa situação vai oferecer pra gente uma compreensão muito mais profunda, e eu quero fazer aqui com vocês um caminho para que você entenda qual que é a sua dor original, porque é justamente essa dor original, que é a dor lá no começo, lá quando você chegou na sua estrutura familiar, alguma coisinha ali aconteceu que você começa a abafar a sua essência, e isso é assim para todos nós, tá? A gente mencionou semana passada que a gente tem que se identificar, a gente vai se identificando com visões e perspectivas que não são nossas, então a gente vai colando os rótulos, né, em cima da gente para poder pertencer, para poder ser igual àquele grupo, à família. Só que ali na frente a gente começa a perceber que, opa, será que isso aqui que eu acredito é meu mesmo? Né? O quanto isso faz sentido, o quanto essa persona que eu criei sou eu de verdade, na minha identidade. Então sim, cada um carrega uma ferida bem antiga. Olha, a Mayara tá aqui, Daniele, sejam bem-vindas. Regina já entrou, Janaína, fiquem à vontade. Então cada um de nós carrega uma ferida bem antiga que às vezes parece nunca cicatrizar. Você já percebeu isso? Às vezes é aquela ferida que é assim, ai nossa, entendi, resolvi, passou um tempo, pá, tá de novo ali na sua porta e você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Né? Então, é justamente aí que a vida nos convida a olhar algum significado maior. Não é possível que essa dor veio só para me atazanar, só para me fazer sofrer, né? Então, para quem não assistiu o Caindo a Ficha da semana anterior, assistam porque hoje é uma continuidade, tá? Então, a gente falou brevemente do mito de Quiron, a gente fez uma associação desse conhecimento com a astrologia, onde Quiron é um centauro e ele era diferente. Por quê? Porque na mitologia todos os centauros eles são selvagens, né? Metade cavalo, metade humano. E aí, Quiron, quando ele nasce, ele é rejeitado pela sua mãe, então essa é uma ferida inicial. E aí ele sabe, ele cresce sabendo como que é a dor dessa rejeição, portanto ele não julga o outro, ele não rejeita ninguém. E ele aprende com a sua parte humana a neutralizar os instintos dentro dele, né? E ele acaba sendo o sábio de todos os sábios lá, o mais bambambam dos sábios lá do panteão, porque ele é como se ele abrisse uma escola de heróis. Ele ensina, ele é professor dos heróis como Hércules, Asclépio, que é o deus da medicina,
Então, ele acaba sendo o grande mestre, né, desses seres, e ele acaba sendo uma figura bem importante e especial. Numa certa altura da vida, ele acaba participando lá de um acidente, toma uma flechada, essa flecha está envenenada e eles não têm ali uma cura para essa ferida, né? Então era um veneno incurável e ele, como metade homem, metade cavalo, ele vai simbolizar ali uma conexão maior ainda com o sentido da vida dele, quando ele percebe que mesmo ferido, mesmo um veneno ali que ele não consegue retirar completamente, mesmo assim, ele decide ampliar o propósito da vida e da existência dele, tá? Então, se a gente for olhar para esse mito de forma simbólica, o que vai representar esse centauro? Metade homem, metade cavalo. É a metade consciência, metade instinto. Nós também somos assim, né? Então, nós temos uma porção animal, uma porção instintiva e nós temos uma porção humana. E aí, quantos de nós será que escolhemos viver ainda norteado pelos instintos? E quantos de nós escolhemos percorrer uma porção humana mais profunda? Quantos de nós buscamos trabalhar nessa porção humana para encontrar com a gente mesmo? Então, quando Chiron passa por esse acidente, ele não entende isso como uma punição. Ele entende isso como uma iniciação, né? Então é como se representasse aqui simbolicamente pra gente uma iniciação que é assim um lembrete constante dessa escolha que a gente tem de se curar e de escolher olhar para essa dor como um caminho que leva para algo maior. E ele faz isso, ele faz tanto o movimento de se curar, né? Não dessa flecha envenenada, mas assim, tudo que ele pode, ele amplia dentro da perspectiva dele e ele estende essa cura para os outros. Então ali, essa perspectiva, ela é muito espiritual, tá? Quando a gente olha para tudo isso, e quando eu falo de espírito, de espiritual, eu estou me referindo ao espírito, aquilo que te anima. Espírito significa sopro, respiração, a sua própria alma. Mas será que todo mundo que respira está vivo de verdade? Né? Essa é uma pergunta a se fazer. Então, por quê? Porque quando a gente começa a doer, a gente evita. Pode perceber, quando você tem qualquer questão mais importante, uma das coisas que top 10 assim dos diagnósticos hoje, crise de ansiedade e síndrome do pânico. E o que acontece nessas duas situações? Sua respiração encurta muito. Você ofega, parece que você está correndo a São Silvestre, né? Começa a ofegar, transpira, se sente mal, não sabe o que está acontecendo ali, você está sentada, mas ao mesmo tempo você está correndo internamente, o seu metabolismo está disparado, você está numa situação de estresse. E o que está acontecendo ali? A respiração, ela encurtou. É quase como o teu corpo, o teu corpo te dizendo assim, olha lá, você saiu totalmente do ritmo. Então, quando você passa por uma dor, e muitas vezes você evita olhar, o corpo tem várias formas de te convidar a olhar de novo, né? Eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa que tenha crise de ansiedade, síndrome do pânico, não está olhando a própria dor, mas claro que todo sintoma é um chamado. E claro que todo chamado está te convidando a aprofundar em algum tipo de dor, então isso não precisa ser físico. Pode ser uma dor emocional, pode ser uma grande preocupação, pode ser um apego, pode ser uma rigidez, pode ser N situações, tá? O que é, se a gente for olhar pela medicina egípcia, a ansiedade? O que é ansiedade, né? Eu me coloco à frente, né? Geralmente quem tem ansiedade são pessoas mais controladoras. Por quê? Porque a gente tem a ilusão que se eu der uns pulinhos lá no futuro e controlar a situação, eu não vou sofrer. Então, geralmente esse pensamento, que é um pensamento muito ocidental, gera um sentimento e gera essa desordem. Voltando lá para a questão do centauro. Então, ele entende que essa dor, para ele, não gera um isolamento, um vitimismo, muito pelo contrário, gerou serviço. Ele se coloca a serviço da vida, tá? Então, quando eu falo que a dor ela pode gerar evolução, ela pode te redirecionar no seu sentido, no seu domínio interno, tá? Então, para quem não entendeu, onde é que está a espiritualidade ali?
tá na base da compreensão de que a ferida, ela não é inimiga, ela não é um castigo, mas um convite para você aprofundar na sua dor, porque essa dor pode apontar você para a sua maior missão de vida. Faz sentido isso para você? Tem uma frase, se eu não me engano, de Rumi, que diz: a ferida é o portal por onde entra a luz. E sim, quando a gente reconhece a dor, primeiro eu preciso conversar com ela, eu preciso saber onde é que tá doendo. Porque às vezes você tem sintoma, a pessoa chega em consultório, ela fala assim: eu nem sei o que acontece comigo, eu tô aqui por causa dos sintomas, mas eu ainda não entendi por que esse sintoma tá aqui. Então, todo sintoma, ele vai te convidar a olhar algo mais profundo. Não é só físico, nunca é só físico. O físico é o último a ser atingido. Antes de chegar no físico, antes de somatizar, né, de chegar no corpo, né, soma vem de corpo, então antes de somatizar, esse processo já passou pela sua mente, pelas suas emoções, pela sua parte energética e aí vai atingir a parte física. É quase como um dominó, né, as pecinhas do dominó que você derruba e efeito dominó, uma derruba a outra. Então, quando a gente começa a se curvar para esse convite que a dor traz, a gente começa a perceber que é possível construir uma ponte para transcender esses instintos mais primitivos e nos elevar na parte humana, indo de encontro com quem nós realmente somos, com a nossa essência. Então, toda dor, ela traz um significado. Ela tem um lembrete sobre a jornada que você vai percorrer. Faz sentido isso para você? Bom, no contexto junguiano, a ferida, ela também é a sombra. Por quê? Porque aquilo que eu não quero ver, o que eu faço? Eu reprimo, eu jogo lá no meu inconsciente. Eu evito olhar, vai cair lá na sombra, lá no porão do meu inconsciente. Só que a gente não tem só coisa ruim nas sombras. Muitas vezes uma potência sua que você não foi permitido usar, está escondida lá. Uma força que você precisa integrar, algo que é um dom, é um talento que você se reprimiu porque alguém disse, ou algumas pessoas importantes para você disseram que isso não ia te levar a lugar nenhum, que não era bom, que não era produtivo, que não era certo. Então, quando a gente rejeita o convite da dor, a gente amplia o sofrimento. Né? Quando eu analiso os meus atendidos, eu percebo que o sofrimento, ele é nada mais, nada menos do que equivalência da resistência. Então, quanto maior o sofrimento, maior a resistência. A resistência ao quê? Aquilo que precisa ser enfrentado. E geralmente o que precisa ser enfrentado é a gente mesmo de frente para o espelho, conversar com a gente, entender onde é que está essa dor. Exemplos de resistência a gente tem milhares. A gente tem resistência ao luto, por exemplo, né? Por exemplo, eu perdi uma pessoa e de repente eu entendo que vou manter tudo normal, não vou, né? Vou fingir que segue a vida. Uma hora esse luto vai voltar. Já perceberam que às vezes acontece um luto que parecia nem tão importante para você e de repente vem uma dor, vem um choro, e aí você fala: meu Deus, por que eu tô... Ou então uma notícia que chegou e você se comoveu. O luto, gente, quando ele não é vivido, ele vai acumulando. E às vezes você vive em um luto, muitos lutos não vividos. E muita coisa gera luto, muita coisa, né? Uma demissão gera luto, perder um pet gera luto, uma separação gera luto, muitas coisas, não é só morte física. Tá? Então, passar pelas etapas do luto é super necessário. Entender o que você pode levar de aprendizado, analisar, elaborar o que aconteceu é fundamental. A gente tinha que aprender isso na escola. Mas, infelizmente, essa escola acaba sendo a vida e nem todo mundo acaba se dispondo a aprender. Cici chegou aqui, Margarete também. Sejam bem-vindas, lindezas. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar, né, o que acontece ali em relação à forma, que cada um tem uma forma de passar pelo luto e tá tudo bem. Mas a questão é, não ignore o que você tá sentindo. E esse luto, ele tem que ter começo, meio e fim. Tá? Por quê? Porque ele pode ensinar muito sobre a vida, sobre novas relações, sobre como eu me relaciono comigo. Outro exemplo de resistência, resistência a mudar de ciclo. Tem gente que tá em casamento infeliz, relação acabou e a pessoa tá ali por medo de carência, de solidão, né? Medo do que vai acontecer, o que as pessoas vão falar, meu Deus, o que as pessoas vão falar de mim, né? Então,
que acontece? Esse sofrimento acaba sendo a prisão que você escolhe viver, e aí você prefere esse sofrimento conhecido do que abrir espaço para o novo, né? Então, por isso que eu mencionei. Será que todo mundo que respira, falei de espírito, e falei que espírito significa sopro e, né, oxigênio, aquilo que te move frente à vida. Será que todo mundo que respira está vivo de verdade? Né? Porque quando a gente escolhe prisão, no sentido de resistir, eu preciso fazer isso, mas eu tô resistindo aqui porque realmente, né, as crenças que eu trago, a minha família, etc. Então, o que vão dizer? Isso faz um congelamento, isso vai minando você, vai tirando você da vida, vai tirando você do seu potencial de escolher. Isso serve também para trabalho, que já não sabe, que você sente que não cabe mais ali. E aí muitas vezes você cria a ilusão de que, né, nossa, nenhum outro lugar eu vou ter isso, aqui eu já cheguei em tal cargo, eu tenho tal salário, nunca vai ser melhor. Então a gente cria justificativas, e essas justificativas são prisões, né? A Marcinha tá dizendo, a dor quando é sentida no corpo é porque a alma está implorando autocuidado. Quando já chegou no físico, o negócio tá feio, né? Significa que chegou no último estágio que você precisa olhar. E a Cíntia tá dizendo, a prisão que escolho viver. Pois é, a gente tem que entender o que é essa prisão para começar a procurar a chave. E eu te digo que a dor é a chave. Então, a gente também tem exemplo contrário. Já viram aqueles vídeos de pessoas que sofreram acidente? Tem até um rapaz que ele é palestrante, eu esqueci o nome dele. E ele não tem os membros, nem as pernas, nem os braços. E esse cara fez mais coisa que eu fiz na minha vida, assim, de se aventurar, de ensinar para as pessoas motivação. Ele ficou se vitimizando? Ele ficou retraído com isso? Não, ele decidiu usar a própria dor como um chamado para a vida, né? Não tem pessoas que às vezes nascem sem braço e aprendem a fazer tudo com o pé? Gente, olha, sensacional isso. Sensacional. Provavelmente vocês já viram vídeos disso também, né? E se a gente for aprofundar nesse tema... pessoas que sofreram aquele sofrimento profundo, pessoas que passaram por campo de concentração. Viktor Frankl, por exemplo, quando ele sai do campo de concentração, ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, e ele é um psiquiatra e ele desenvolve a logoterapia. Logos significa sentido, né? Então ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, e a ideia central dessa terapia que ele desenvolveu é encontrar motivação, principalmente encontrar um sentido para a sua existência além da dor. Quando você olha para a dor, você encontra um portal, né? Porque ele fala que a motivação primária do ser humano não é o prazer, como diria Freud, e nem o poder, como diria Adler, mas sim o sentido da própria existência, que nós estamos aqui para encontrar um sentido. E quando a gente fala de sentido ou propósito, não é aquela coisa gigantesca, Mahatma Gandhi, não, tá, gente? É onde você encontra o seu dom, onde você tem talento, o que é fácil para você, que todo mundo olha e fala, nossa, como isso é simples para você, como é que você faz isso? Eu não sei fazer. Algo que vibra dentro, algo que te chama, que te convida, né? Mas o propósito é só no trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, quando a pessoa encontra um pra quê, ele diz, ela suporta quase qualquer como. Nós estamos falando de um cara que ficou muito tempo dentro de campo de concentração. Então, ele defendia a ideia de que, mesmo em situações extremas, o ser humano tem a liberdade de escolher a sua atitude diante daquele fato. Você imagina isso, uma pessoa que viveu os horrores lá do Holocausto? Então ele dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E aí nesse espaço é onde reside o poder de escolher a nossa resposta. Olha que poderoso isso. Então nessa escolha mora lá o seu crescimento e a sua liberdade. Entre o estímulo e a resposta, ou seja, entre a dor e a possibilidade de passar por ela, de entender que a dor pode ser usada como caminho. Ele não romantizava o sofrimento, não, mas ele dizia que quando esse sofrimento era inevitável, ele pode ser transformado em um caminho de transcendência, em uma ponte até o seu sentido de vida. Ou seja, a dor aqui novamente como um chamado. Tá fazendo sentido para vocês?
Às vezes eu dou uma misturada aqui nos assuntos, mas me deixem saber, tá? Se tá fazendo sentido. Então a resistência é esse chamado, aliás, transcender, né, a resistência é fazer você ir em direção a esse chamado. E quando que eu saio da resistência? Quando eu paro de lutar com a dor, quando eu paro de empurrar ela para fora e falar que ela não existe. Tá? Então, o que limita o teu espírito, na verdade, lembra? Sopro, vida. Espírito, espiritualidade, sopro, vida. O que limita a tua respiração? Sentimentos aprisionados, medo da sua potência. Tem gente que tem medo da potência, tem gente que tem medo do sucesso, né? Obrigada, Ilma. Olha, a Paula tá aqui, seja bem-vinda. Então, quando a gente encontra esse sentido, é sempre a partir da dor. Quanto maior a resistência, maior o sofrimento. Não se esqueçam disso. Tem um outro que passou pelos horrores do Holocausto também. O nome dele é Elie Wiesel, ou Elie Wiesel, algo assim. Ele foi um outro grande exemplo, né? Ele foi para um campo de concentração, se eu não me engano, Auschwitz, ainda adolescente. E a mãe e a irmã morreram em câmara de gás, o pai foi levado para um outro campo e morreu nesse outro campo, e ele se transformou, muitos anos depois, quando ele sai, ele carrega um trauma que ele transforma em testemunho. E que tipo de testemunho foi esse? Ele relatou no livro dele, ele tem um livro chamado Noite, né? É a autobiografia dele, maravilhoso livro, e ele escreve não apenas a crueldade do campo, mas o conflito espiritual que ele vive, que ali ele lida com a perda da fé e o desespero. Então, quando ele sai, ele se torna um porta-voz dessa história, e ele fala que essa memória não pode morrer, que essa memória tem que se tornar um chamado, um alerta ético para a humanidade. Ele recebe o prêmio Nobel nos anos 80 e ele é reconhecido como uma testemunha espiritual do seu tempo. Olha que bonito isso. Ele dizia que esquecer os mortos seria matá-los novamente. Então, essa lembrança da dor para ele foi super necessária. Por quê? Porque ele fez questão de rodar o mundo inteiro e dizer que essa dor nunca se repita, que ninguém mais, nenhuma nação, nenhuma família precise passar a dor que eu passei. Né? Então, chega a me arrepiar, porque é maravilhoso. Ele descreve o drama dele da fé, ele coloca assim, ele é um judeu, né? Então era aquela fé religiosa, dogmática, então ele descreve que ali ele não se sentiu seguro em usar essa fé. Ele abraçou a dor de se ver desamparado, de se ver sozinho e sem Deus, né? Parecia que ele se sentia abandonado por Deus. É um relato bem bonito e doloroso. Mas ele diz que essa ferida que ele carregou fez ele resignificar muitas coisas sobre a fé. Ele transformou a fé em chamado espiritual interno. Então ele saiu de uma fé dogmática para uma espiritualidade que ele praticou durante a sua vida inteira. Aí eu te pergunto, será que a espiritualidade está no templo do lado de fora ou no seu templo interno? Porque ele decidiu, nesse caso, abraçar a dúvida e a ausência de Deus como parte do seu processo espiritual. Né? Então ele transforma essa tensão toda num testemunho vivo, ele é o testemunho vivo. Né? Então ele foi fiel a essa memória, ele honrou o sagrado, ele honrou a ancestralidade dele, né? E ele convidou a humanidade inteira para olhar as questões de ética. Né? O que não repetir na nossa história. Olha a importância disso. Então, ele não volta para uma fé infantil e ele também não se torna ateu. Ele vive uma espiritualidade enorme a partir dessa ferida, dessa grande ferida, da perda dos entes mais próximos e queridos dele, né? Que foi a mesma escolha de Kiron, percebe? Essa ferida abre caminho para uma transcendência, abre caminho para um sentido maior de vida. Tá? Então nós temos muitos e tantos outros exemplos que usaram a dor como caminho de transformação espiritual, né? Porque além de buscar a própria cura, ofereceram e compartilharam essa cura com outras pessoas. Geralmente é assim, tá? Geralmente é assim. E aí a gente não precisa ir tão longe, não. Se você olhar para a sua própria história, vamos começar pela sua profissão?
Por que você escolheu sua profissão, você sabe? Ah, Cintia, sei lá, eu caí ali e tô ali até hoje. Não escolhi, eu fui escolhida. Tá. Mas o que você faz? Você já se perguntou o que te levou para esse lugar? O que fez você se transformar num profissional que você é hoje? O que te levou para essa escolha de carreira? Por exemplo, assim, será que você se tornou advogada porque você passou, junto com a sua família, ou você acompanhou injustiças dentro lá da sua estrutura familiar, na sua infância? Ou será que você pode ter ido para medicina porque você viu uma pessoa que ficou doente, né? Sei lá, sua mãe era doente e de repente você cresceu vendo que nenhum médico ajudava. Essa é uma história real de uma pessoa que eu acompanho em consultório. Uma pessoa que se tornou médico justamente porque viu a mãe doente a vida inteira e ninguém conseguia cuidar da mãe. Ele disse, eu vou fazer medicina e eu vou cuidar da minha mãe. A mãe dele está ótima, por sinal. E é ele quem cuida. Vocês percebem que a área que você atua tem relação já com algum chamado dentro de alguma dor que você já experimentou? Pessoas que vieram de famílias desestruturadas financeiramente, o que elas vão fazer? Geralmente vão trabalhar com a área financeira. Se você nunca pensou sobre isso, começa a refletir, porque a dor já conversa com você, você nem percebeu. Já fez algum movimento aí seu em direção à vida e você ainda não reparou. Então começa a reparar, tá? Porque por vezes a gente não percebe e aí essa dor, apesar de você ter sido movido para algum lugar, não reconhecê-la faz com que ela fique ali, insistindo, até que você amplie, né, esse significado. E aí a ferida emocional pode ficar recorrente e pode ampliar muitas vezes essa dor, que é aquele padrão velho que se repete e você fala, caramba, de novo, na roda do hamster, o que está acontecendo aqui? Ou seja, tudo isso para te contar que o potencial da dor é exatamente o mesmo potencial da cura, que pode te conduzir ao seu sentido ou ao seu propósito. Sabe o que significa a palavra propósito? Significa colocar à frente aquilo que está à frente, aquilo que é desvelado, descoberto, aquilo que está logo à sua frente, que aparece adiante para te mostrar o caminho. O nome disso é propósito. Então eu preciso te contar que a dor e a cura são polaridades da mesma energia. Da mesma energia. Se você tem potência na dor, você tem potência na cura. Entende? Polaridade. Mas o traço de energia é exatamente o mesmo. Então, na mesma intensidade e na mesma linha de energia, você tem as polaridades. E aí você escolhe, continuo na dor ou eu busco aqui entender o caminho que essa dor pode fazer para me levar até essa cura profunda que eu preciso passar. Então, é praticamente a mesma energia em extremidades opostas, que isso fique muito claro, tá? E é nesse ponto que a compreensão da ferida vai começar a atuar em você, como um portal espiritual. Eu gosto da palavra espiritualidade porque quem se trabalha nas emoções eleva a frequência, eleva o sentimento. Quem entende que a emoção e a dor traz, né, uma possibilidade diferente, traz pessoas diferentes, traz situações diferentes, traz ampliação, né, desenvolvimento humano, desenvolvimento do ser, isso é espiritualidade em ação, porque a espiritualidade é algo que é um movimento, não é algo para ser praticado uns minutinhos por dia, é todo dia. A espiritualidade ela não está separada de você, ela está em você, né, o seu Deus interno. Então, quando toda essa dor nos obriga a transcender, foi sem açúcar essa, Ilma? Aí eu me escrevo, nossa. Então, quando a dor nos obriga a transcender, né, o ego, aí sim a gente vai para um sentido além da matéria, porque quem resiste é o ego. Quem que é o ego? A persona que eu criei, o personagem que eu criei para conseguir lidar no mundo, para ser vista, para ser aceita. Mas e por trás disso? Tem uma essência, tem uma centelha, tem uma energia que quer pedir, que está pedindo passagem. Tá fazendo sentido? Então, essa dor, ela é insistente e ela vai ali trazer vários insights, vários convites para que você comece a entrar em contato com ela.
né? Então, no mito de Quiron, lá no final, ele faz uma entrega. Como ele é imortal, ele não pode ser curado. E aí ele vai sofrer para sempre aquela dor. Então, no momento final, ele faz uma troca, ele pede para Zeus. Zeus tem um prisioneiro, ele fala, Zeus, deixa eu ficar no lugar desse prisioneiro. Liberta o cara e me mata no lugar dele. E aí Zeus concorda com isso. Então, nesse momento, é a entrega, é a finitude, né? É a libertação que vem com uma morte, né? Com a morte da própria imortalidade. Então, ali Quiron aceita um destino humano, que é a finitude. Ali é uma passagem do limite. Então, quando a gente olha para isso, a morte, simbolicamente, como transformação. E aí, quando a gente não quer olhar para a dor, quando a gente tem resistências, quais mortes eu estou evitando, né? Porque para a gente renascer, a gente tem que enfrentar algumas mortes. Então, do que você precisa abrir mão? Dos medos, dos apegos, da perfeição. E a gente precisa fazer uma entrega. Esse abrir mão de algo é a sua liberdade. Porque às vezes a gente fica apegado em crenças, apegado em não posso errar, não posso desapontar, né? Não posso assumir os meus desejos. Tudo isso é o ego. A essência não faz isso, né? Teu espírito quer te mover, tua alma não faz isso. Então, no mito a gente pode entender a imortalidade como apegos à persona que eu criei, como eu falei, idealizações várias, ilusões que a gente escolhe, né, para viver. Ilusão de perfeição ou controle, né? Imagina se eu soltar isso aqui, eu perco o controle. Se eu perder o controle, acabou. Então, mas controle é mais uma ilusão, né? A verdade com açúcar está dizendo das crenças, né? Então, às vezes sim, a gente tem que colocar todas as nossas crenças em cima da mesa. E ali, quem manda em quem? Essas crenças me ajudam ou me atrapalham? Porque enquanto o ego quer se perpetuar nesse lugar rígido, a dor fica lá, ela fica congelada, né? E quando a gente solta essa rigidez sobre o que a gente construiu de nós mesmos, a gente se aproxima da cura, porque até o que você construiu sobre você tem que ser questionado. Será que eu sou isso aqui mesmo? Será que isso é verdade? Eu concordo com isso ou eu adotei rótulos do que disseram que eu era? Será que eu sou isso mesmo? E mesmo que você diga, eu sou assim, não é não. Dá para transformar. Porque nós somos seres em construção, nos encontrando com a gente todos os dias. E quem está no processo sabe que de ontem para hoje você não é a mesma pessoa. Você já mudou, você já leu uma frase que fez sentido e mexeu em algum lugar, você já conversou algo com alguém que fez ali uma troca, você já ampliou a tua perspectiva de ontem para hoje. E é assim que acontece. E isso nos direciona a essa evolução. E quando a gente olha para a dor com uma profundidade merecida e necessária, a gente consegue construir essa ponte. Ou se não chora não. Foi sem açúcar essa verdade, se... Eu tô achando que eu tô tão docinha hoje, tô azeda. Então, gente, a ideia é isso, né? A ideia é você começar a entender que é necessário morrer em algumas situações. Morrer para coisas que já não fazem mais sentido. Deixar morrer, entregar, assim como o Quiron fez essa entrega, tá? Então isso pode ser uma defesa, um apego, uma crença, uma idealização. Assim tá dizendo, pode mandar, melhor a verdade da verdade. Eu costumo dizer que a verdade é um caminho reto e assertivo. Eu também prefiro. Então, a renúncia dessa imortalidade, ela foi ali para Quiron a coragem de atravessar essa caverna escura, né? Porque depois que ele morre, Zeus acha tão nobre aquele movimento que ele faz, que ele cria toda uma constelação, né? Que é a tal da constelação de Sagitário. Então, essa morte, né, é uma transformação. E a gente só consegue passar, Jung chama isso da floresta escura da alma. Quando a gente aceita passar por essa floresta escura, ou seja, a gente aceita olhar para essa dor, conversar com ela, tentar entender o chamado, espiritualmente, eu diria que isso significa começar a soltar a exigência, sabe? A exigência de,
quando a gente fala em cura, tem gente que entende isso no sentido literal, ser totalmente curado. Não, aquela ferida lá inicial, aquela potência que foi abafada lá no seu seio familiar, de vez em quando isso aí vai te cutucar de novo, para você não esquecer o teu caminho. Entende? Mesmo que você já esteja conectado a esse sentido, de vez em quando isso aí vai passar de novo por você e faz parte da nossa humanidade. Jung diz, o mais importante não é a gente ser perfeito, é a gente ser completo. O mais importante não é ser perfeito, é ser completo. Como eu sou completa? Luz e sombra. Luz e sombra. Eu não consigo ser só luz. Eu não consigo ser só sombra. Onde tem sombra tem luz. Onde tem luz tem sombra. Então, aspectos que eu vejo sobre mim e o contraponto existe também. E aí quem vai tomar a frente? Aquele que eu alimentar. Só que enquanto eu não olhar para a dor, eu estou rejeitando a sombra. E aí eu não estou completa. Eu estou tentando ser perfeita. Entende? Então essa ferida, ela pode ser entendida como o lugar onde a sua alma vai escolher experimentar e que vai ser um trajeto que inicialmente você possa achar difícil, mas nada ali é o acaso. A dor então se transforma em um portal de consciência, né? A Paula está dizendo, até porque aqui nesse plano nunca seremos perfeitos. Não, nem sei se tem algum plano onde a gente é perfeito. Eu acredito que não. E aqui menos, né? Aqui é um lugar de dualidade. Aqui quando a gente chega aqui, você já nasce a partir de uma matriz que é dual, pai e mãe, masculino e feminino, dia e noite, né? Eu sei o que é macio porque eu sei o que é duro, eu sei o que é quente porque tem o frio. Enfim, contrastes. A gente precisa do contraste. Então a ferida inicial é a dor que tem um contraste. Qual é o contraste? É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa buscar. A gente tem que parar de ter medo de olhar para isso. Ninguém contou pra gente que dava para fazer esse caminho, né? Mas pois é, ele existe. Ele existe, é totalmente possível. Então, desculpa, a ferida é a prova que a gente mesmo tem uma ressonância com aquela ferida. A gente tem uma lembrança de que a gente precisava, algum lugar dentro de nós tem uma lembrança de que a gente precisava daquela ferida para poder lembrar que a cura é possível, né? Então, mesmo que essa cura aparentemente não seja total, é o caminho e o chamado para a transmutação. E no mito, né, como eu te disse, Kiron ele se liberta quando ele decide passar pela caverna escura, que no caso dele foi a morte, foi a entrega, assim, é o símbolo da própria rendição espiritual, entende? Então só quando a gente solta os apegos, só quando a gente solta a ilusão, né, da cura, porque às vezes até a cura, ela tá pintada assim, né, numa ilusão linda, romântica, e não é bem assim, né? Mas quando a gente solta essas ilusões, quando a gente deixa a nossa expectativa, baixa a expectativa, né? Não cria um mundo cor-de-rosa, cria uma realidade que você possa acessar, né? Tem assim a consciência de que você tem a estrutura. Se você está dentro do processo, a natureza não provoca quem não tem condição de passar por. Agora, uma coisa é passar por e passar, né? Passar por. Outra coisa é tentar passar e parar no meio do caminho. Parou no meio do caminho, resistiu, entra em sofrimento. Então aqui a dor é uma realidade, mas essa dor não precisa ser eterna. Se eu estender essa dor, ela vira sofrimento, entende? Então, quando eu começo a aceitar algumas mortes de coisas que eu não preciso carregar, eu começo a entender que eu estou caminhando no sentido do meu sagrado. Faz sentido isso para você? Porque aqui tudo é impermanente, né? Tudo é impermanente, até a nossa própria vida. Então, de novo, o que você está fazendo, né? Qual o movimento que o seu espírito está fazendo? Para onde você está se guiando, né? Ou para onde você está se permitindo ser guiado? Então, quando a gente aceita que a vida é movimento, a gente para de se manter numa ilusão de que, mas olha, quando ficar tudo bem, quando a minha vida estiver estável. Não, essa espera é só mais uma ilusão. Existem vários e milhares de caminhos que você pode dar um primeiro passo para ir na direção dessas outras possibilidades, uma outra forma de olhar a vida,
né? Por isso que é muito importante. A dor te dá todo esse caminho. Você nem sabia que a dor fazia tudo isso, fala sério. Pois é, agora você descobriu, né? Então, quando a gente fala assim dos dramas humanos, né? A gente percebe o quanto a dor, ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Não importa a formação, não importa sabe, os diplomas, as viagens, o ego, as vaidades, não importa. Quando tem dor em jogo, a dor coloca todo mundo, todos nós, no mesmo lugar. A dor muitas vezes vem para nos pedir isso, rendição. Para de resistir, se entrega ao processo. É esse o convite. A Mayra está dizendo, trabalhar com o que temos, exatamente. Faz o melhor com o que você tem, porque esse é o caminho, né? Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito, antes feito que perfeito, né? Então, quando a gente olha, eu acho que olhar para nossa dor, reconhecer essa dor, conversar com ela é o maior ato de amor próprio que você pode ter por si mesma, né? Porque é sobre isso, é sobre aprofundar, né, dentro de uma possibilidade de transformação. Quantas vezes você já parou frente à sua vida e falou assim, não dá para passar aqui? Acho que aqui é o ponto final, não consigo. E aí, de repente, alguma coisa dentro de você não deixou você desistir. E aí começaram a aparecer respostas. O nome disso é sincronicidade. E isso vem pelo sentimento. Pelo sentimento. Então, quando você sente que em algum lugar dentro de você, você está pedindo essa resposta, você se conecta a essa resposta. Ah, Cíntia, mas isso é místico, isso é mágico. Não, isso é vibração, né? Tem até aquela escala em hertz, né? Que mede as emoções. Esqueci o nome do médico. Mas tem uma escala que mede as emoções em hertz, e é exatamente isso. Então, se você vibra medo, se você vibra vergonha, se você vibra insegurança, como você vai ampliar, né, a possibilidade de olhar? Você vai levar essas emoções para olhar para a dor, e aí você vai recusar, entende? Porque você fica tomada por essas dores e você vive a dor, você não vive a sua vida. E isso também é uma escolha. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês estão tão quietinhos que eu tô achando... Ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês estão entendendo tudo. Então, eu vou deixar uma reflexão pra vocês aqui, de pensar sobre isso. Onde está meu ponto de dor? Qual que é a minha ferida? Como que eu posso transformar essa dor em cura? O que que essa dor quer me dizer? O que que essa dor quer falar pra mim? Né? Convida ela. Convida pra você poder entender para onde ela está querendo te guiar, o que que ela quer te sugerir, né? A Mayra diz, super sentido. Que bom que fez sentido para vocês. Eu não sei se eu assustei vocês ou vocês estão muito quietinhos. David Hawkins, é isso aí, sim, obrigada. Ele mesmo. Ele tem essa escala das emoções, né? E são emoções medidas em hertz, tudo é energia. Na verdade, energia é informação, né? E quando a gente começa a entender que é assim, então eu tenho que ser feliz o tempo inteiro, eu tenho que... Não, você tem que entender que você vai oscilar. Mas qual é a emoção que está te norteando? Se você observar o seu dia inteiro hoje, qual foi a emoção que você mais sentiu? Foi medo? Foi tristeza? Foi angústia? Será que essa emoção que você mais sentiu hoje é a emoção que você está sentindo já nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses? Por quê? Porque exatamente esta conexão com esta emoção está criando a sua realidade. Porque se você vibra e sente medo constante, você vai ter mais experiências para sentir medo, porque é praticamente um combustível que está te alimentando. Entende? Por isso que olhar para a dor faz a gente subir o degrau da emocionalidade, faz a gente se conectar com a espiritualidade. Agora vocês começaram a falar comigo, né? Que bom. A Ilma diz que tá fazendo sentido. Peixes Atena diz, da minha parte, pensativa. Provoquei muito hoje? A Cláudia diz assim, eu sempre reflito quando algo acontece de errado. De muito errado.
aí entra outro conflito. O que é muito errado, né, Clau? O que é muito errado? Porque eu falo, às vezes, a coisa que mais parece torta é o mais certo para aquele momento. Então, o que é muito errado, né? Aí uma diz assim, vamos refletir mais alguns dias sobre essa live, necessário, gratidão. Eu que agradeço vocês por aqui. E a Cláudia diz, procurar o sentido e o aprendizado do que aconteceu tá me trazendo, acho que cortou aqui. É sobre isso, entender, assim, o pra quê, pra quê. Se a gente fica no porquê, a gente vitimiza, mas se a gente busca o pra quê, o que isso quis me dizer? Claro que não dá pra você fazer isso no auge da raiva, né? Aconteceu uma situação, acabei de bater meu carro, tremi ali de nervoso, saí, o outro motorista também tava tremendo, eu não vou, nessa hora, eu não vou pensar em nada, eu vou, né, curtir o meu nervoso ali, trocar o telefone, ver o que pode fazer, acionar um seguro. Ok, a parte material passou, passou. Depois, o que você pode entender, né? Exemplo clássico, carro igual, simbolicamente, guiar o sentido da sua vida. Eu estou na direção da minha vida. De repente eu distraí e bati o carro. O que a vida está tentando me dizer? Será que você está na direção certa? Né? Será que você está se distraindo no caminho? Será que isso foi só um livramento e lá na frente teve alguma coisa que não era para você passar? N possibilidades, mas não deixa de conversar com a experiência, entende? Assim como a gente não pode deixar de conversar com a dor. Cintia, mas você tá muito mística pro meu gosto. Então, mas místico significa em busca do mistério. Se você não buscar pelo seu mistério, ninguém vai conseguir ler o seu mistério para você. É praticamente assim, ó, cada um tem um pergaminho interno a ser desenrolado. Qual que é o seu? Cada um tem. Como se fosse um contratinho ali de alma que você trouxe para ser lido, entendido e explorado, né? A Pesquisa Atenas diz, vou parar para refletir hoje à noite. Muito bom, faça isso. Ana Lu está dizendo, angústia e dúvida sobre qual caminho seguir, decidir. Há tempos me prendo numa situação que não me agrada e postergou minha decisão de mudança. Olha aí, há tempos me prendo numa situação que não me agrada e postergou minha decisão de mudança. Então, a questão aqui é a dor que te prende. Qual é o motivo da dor que te prende? O que ela quer te dizer? Né? O que ela quer te dizer? Porque você está assumindo que você está presa numa dor, né? E aí não consegue escolher, não consegue decidir. Coloca tudo em cima da mesa e conversa com todas as peças, tudo. Ó, gente, escrever, tá? Escrita terapêutica é maravilhoso, maravilhoso. Olha lá, a Karen tá dizendo rejeição. A rejeição é a dor. A rejeição é onde você precisa trabalhar, é o sentimento que aparece refletido por aí. Tem que buscar a dor original, neutralizar com essa dor original e entender que assim como Quiron, que foi rejeitado no nascimento, ele deu sentido, ele entendeu que ele não poderia rejeitar o outro porque ele sabia qual era a dor da rejeição. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu faço trabalhos sociais com crianças que são retiradas das famílias por N motivos. E essas crianças, apesar de serem retiradas assim da família por violência, geralmente, quando elas conseguem compreender lá na frente que elas tiveram uma nova chance, elas foram abrigadas, muitos voluntários se deslocaram para conseguir atendê-las, para conseguir dar suporte, para a gente levar o conforto emocional, mental e físico para aquela criança. Quando ela entende, enxerga tudo isso, gente, o movimento é tão bonito, porque eles se transformam em adolescentes e adultos muito acolhedores. Assim, os adultos mais acolhedores que eu conheci vieram dessas situações. Entende? Então, sempre o teu ponto de dor, ele não vem para você ampliar a dor, porque nós somos como amplificadores. Por isso que eu falei, aquilo que a gente carrega dentro vai criar nossa realidade e vai contaminar em volta
a realidade de outras pessoas. E sim, emoção contamina. Tem estudo sobre isso, tá? Tem estudo sobre isso. Pode perceber, quando chega alguém ali, né, o ambiente tá ok dentro do teu setor na empresa e de repente chegou a pessoa que super nuvem negra, assim, sabe? Aquela nuvenzinha de chuva na cabeça. Sempre tem um, né? Então, se essa pessoa tem uma realidade interna amargurada, aí o pessoal já reconhece, né? E já pronto, já todo mundo ficou tenso no ambiente. Entende? Então, é sobre isso, é sobre reconhecer essa natureza interna, essa realidade interna. E eu não tô dizendo para você jogar fora a tua parte da raiva, sabe? Fiquei amargurado um tempo. Legal, isso faz parte. Nós somos seres humanos, isso acontece. Mas o que eu tô te chamando aqui é para observar qual é a constância dessa emoção que você está carregando, né? O quanto que ela já se tornou uma parte de você e que você não entende que tem o que fazer para sair desse lugar. E tem, né? É uma escolha, é um trabalho, é um processo. Por isso que é importante conversar com essa dor para saber por que eu cheguei nesse lugar. Porque às vezes o que você vive não é a dor que você pensa, é uma consequência dela. Entendeu? A Cláudia diz, até o antivírus do computador aciona. É tipo isso mesmo, né? Quando chega alguém negativo. Pois é bem isso mesmo. Parece que assim, o ambiente todo sente, não é? O ambiente todo sente. Por quê? Porque a pessoa já tá vivendo aquela realidade e pode ser que começou numa defesa. Pode ser que o ambiente familiar foi extremamente difícil, tóxico, né? Um ambiente familiar destrutivo. Faz isso com as pessoas muitas vezes. Só que aí eu preciso levar isso para minha vida, porque eu tô fazendo uma escolha também de continuar o que eu aprendi ali como normal. Ou eu posso olhar para a realidade de outras pessoas, comparar e perceber, não, eu não preciso ser assim. Eu posso ser melhor para mim e para o outro, né? Mas enfim, cada um num degrau, cada um num processo. A gente não tá aqui para julgar ninguém, mas só para trazer exemplos do que é possibilidade de cura dentro do nosso processo. Bom, meus amores, finalizei aqui o assunto com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, nós temos mais uns minutinhos, né? Mas a ideia e o convite, né, até para sua escrita terapêutica, é justamente esse. Qual é a dor? Se você sente que tá muito distante, você não sabe qual é a dor, começa a conversar com o que aparece de sintoma ou de consequência, né? Então, alguém escreveu rejeição aqui, a Karen, né? Escreveu rejeição. Conversa com a rejeição, né? Onde você sente essa rejeição? Como ela acontece dentro de você? Faça a tua escrita terapêutica. A mão é a extensão do coração. Sempre que você começa uma escrita, é como uma confissão. Você está colocando para fora, entende? Você está dando destino para aquilo. Você está acalmando o seu coração. Você está se acolhendo. E esse é um movimento de amor próprio. Então, não deixa de fazer, tá? Gratidão e uma gratidão, gente. Semana que vem tem mais. E se vocês quiserem, deixe os temas aqui, sugestões, fiquem à vontade. Se fez sentido para você e você acha que alguém também precisa dessa mensagem, compartilhe, por favor, o conteúdo, tá bom? Um beijo gigante a todas vocês e até nosso próximo Caindo a Ficha. Tchau!